Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Esse episódio é um pouco especial para mim porque vai ser publicado justamente na semana do meu aniversário. Então depois eu vou deixar um link para quem quiser mandar o presente para mim, eu vou deixar o meu Amazon wishlist. De qualquer forma, eu quero agradecer algumas pessoas, eu quero agradecer a todo mundo que está passando lá no podcast, deixando no blog, deixando seus comentários, suas sugestões, e especialmente eu quero deixar assim, um abraço em público para o Thiago, que está sempre deixando comentários lá e sugestões, e ele até me colocou em contato com uma pessoa que provavelmente vai dar uma entrevista para a gente logo, ainda no mês de julho. E também o Felipe Correia, que ele me mandou um e-mail e falando que ele acompanha o podcast já tem algum tempo, só que ele tem problemas em fazer o download. Então ele me sugeriu de colocar o formato MP3 no comprimido, né, no formato zip. Então eu vou tentar fazer isso para ele, mas para você, Felipe Correia, obrigado pelo e-mail e espero que eu possa te ajudar agora a acompanhar o próximo episódio. Para esse episódio de hoje, eu tenho uma pessoa que eu conheci por e-mail tem mais ou menos uma semana, e ele é uma pessoa que eu achei bem interessante convidar, porque primeiramente ele é um brasileiro que está trabalhando no exterior e uma companhia muito bacana, principalmente aqui nos Estados Unidos. Essa companhia está num momento muito bom. Então eu tenho diretamente da Suécia, Felipe Ribeiro. Tudo bem, Felipe? Opa, cara, tudo bom? Tudo em paz. Pois é, o Felipe, para quem não conhece ele é irmão do Flávio, que eu tive a oportunidade de entrevistar no último episódio. Então foi por intermédio do Flávio que eu vim conhecer o Felipe. Felipe, você então está em Stockholm. Onde que você está na Suécia? Isso, em Estocolmo. Tá legal. Então você está trabalhando na Spotify, né? Que eu nem sei se essa é a pronúncia correta em português, mas Spotify. É isso mesmo. Eu estou no Spotify, que a sede principal é aqui em Estocolmo. Existem outras sedes. Existe outra aqui na Suécia também, que é em Gotemburgo. Existem outras sedes pelo mundo, mas eu estou na sede de Estocolmo, que é a matriz, por assim dizer, é o principal. Certo. Então, eu não sei exatamente, por exemplo, se a Spotify já está disponível no Brasil, mas deixa eu tentar a minha definição aqui, aí você então complementa. A Spotify, então, é um serviço, uma assinatura, onde que você, então, uma vez que você faz a assinatura, você pode escutar músicas, é como se fosse uma coleção de músicas virtual, que uma vez que você tem a assinatura, você pode então escutar todas as músicas de graça quantas vezes você quiser, sendo através do seu computador, sendo por um celular ou por qualquer outros dispositivos. É mais ou menos isso? É, mais ou menos isso. A ideia é que você tem um catálogo de quase 20 milhões de músicas à sua disposição, que estão na nuvem, por assim dizer, né? Então você tem um cliente que você usa ou no seu computador ou no seu celular, você tem acesso a esse conteúdo. E existem 3 tipos de assinaturas diferentes. A primeira é a gratuita, que você pode usar apenas no desktop, e tem um limite de horas por mês, e tem alguns anúncios e tal. Existe o Unlimited, que no caso aí dos Estados Unidos, se paga $5 por mês, que você não tem anúncios e pode ouvir quanto quiser, também no desktop. E tem o Premium, que aí nos Estados Unidos custa $10 por mês, e aí você também tem acesso a todo o conteúdo, sem limite, sem anúncios. Se você quiser usar uma qualidade melhor de áudio, com bitrate mais alto, você tem a opção, e pode usar em dispositivos móveis também, em celulares, tanto Android, iPhone, Windows Phone, e por aí vai. Como é que você foi parar aí na Suécia para trabalhar nessa companhia? Na verdade, a história começou antes da Suécia. Eu morei na Espanha. Eu me formei em Ciência da Computação em Campina Grande, na Paraíba. E quando eu estava terminando o curso, eu fui contactado por uma empresa da Espanha, chamada Twenty, que é uma rede social que é bastante popular na Espanha, que tem cerca de 10 milhões de usuários, principalmente adolescentes. E aí eu fui parar na Espanha, morei quase 2 anos em Madrid. E aí, no final do ano passado, eu fui contactado pelo pessoal do Spotify. Então, eu tive
algumas entrevistas e aí rolou. Eu tava já buscando uma nova aventura e deu certo. E vim parar aqui, comecei em janeiro e estou bastante contente. Entonces, usted habla espanhol? Sim, sim. Massa, massa. Então, peraí, então, antes mesmo de a gente conversar mais do Spotify, então eu quero saber justamente sobre a Espanha. O que você fazia lá na Twenty? Eu trabalhava, como eu falei, o Twenty é uma rede social que hoje em dia pertence, quase 80% pertence à Telefônica. Foi adquirida, essas ações foram adquiridas ano passado. Então, eu trabalhava lá como engenheiro de software também. A maior parte do tempo eu tive nas features core da rede social, então desenvolvendo as funções básicas da rede social, a parte de mensagens, de fotos, essas coisas. E depois de um certo tempo, quando a empresa foi adquirida pela Telefônica, a empresa começou a implementar uma operadora de celulares também, que incorporava as funções sociais da rede social no celular. Você ligar para seus amigos de graça e tal. Então, eu estive trabalhando nesse projeto durante quase um ano. Então, foi basicamente isso que eu trabalhei lá. As tecnologias que a gente usava eram principalmente PHP, muito JavaScript. Em termos mais de storage, era MySQL mesmo, Memcache. Então, eu achei que foi uma experiência bastante válida, porque eu aprendi muito em termos de escalabilidade, que está me servindo agora no Spotify, porque lá realmente, mesmo não sendo uma coisa de escala global, dentro da Espanha é bastante forte. Então, assim, a gente tem uma carga bem alta, porque o perfil do usuário é um usuário muito ativo, que é o adolescente, numa rede social, então o tráfego era muito alto, então tinha várias coisas que eu tive que aprender nesse caminho aí, que está me ajudando hoje em dia. Mas me explica a conexão aí de faculdade e Espanha. Como é que pintou essa oportunidade? Como é que, tipo assim, de uma hora para outra, você arrumou um trabalho fora do Brasil? Assim, não, acontece que durante minha graduação eu sempre fui muito ativo em listas de discussão, em participar de eventos, apresentar palestra no Fizzly, no PHP Conference, em vários eventos. Então, assim, eu já tinha um perfil já mais diferenciado da maioria do pessoal que só faz a faculdade. Então, me encontraram no LinkedIn, então eu já tinha algumas referências de pessoas que tinham trabalhado comigo. Inclusive, quando eu estava na faculdade, eu trabalhei num projeto remoto com o Kaique, que participou desse podcast, eu acho que faz 2 edições. Então, esse podcast está ficando um ambiente familiar para mim, porque foi o Kaique primeiro, depois meu irmão, e agora. Pô, que massa. E que mundo pequeno, bicho. Eu não sabia da sua conexão com o Kaique, não. Pois é. Pô, que massa. Então, quer dizer, uma coisa que você falou, então, que eu espero que as pessoas tenham, então, reparado, é que não basta ser pai, tem que participar. Pois é. Então, você, tipo assim, socioeducação não foi só isso que te ajudou, né? Que empurrou. Foi essa parte de trabalhar na comunidade, né? Assim, eu acho que quando você está fazendo graduação, todo mundo sai igual, né? Assim, teoricamente, pelo menos. Todo mundo sai com a mesma base. Você tem que buscar o seu próprio diferencial. E eu acho que às vezes as pessoas reclamam que não tem oportunidade, não sei o quê, mas é porque nunca buscou um diferencial e tá com a mesma base que todo mundo. Então, por que eu vou ser escolhido se eu tenho um monte de gente que tem o mesmo background que eu? Então, eu tenho que buscar o meu diferencial. Eu acho que é isso essa atitude que falta a muita gente hoje, que o mercado busca gente qualificada e não encontra porque as pessoas não buscam fazer a sua parte, entendeu? E o que você está fazendo aí na Spotify? Eu estou na equipe de web e, no caso, mais especificamente, eu trabalho numa equipe que a gente chama Webcore, que eu estou na parte de desenvolvimento de bibliotecas e frameworks que são usados por outros projetos web dentro do Spotify. O Spotify, as pessoas talvez não percebam, principalmente o pessoal que está no Brasil, que tudo que eu estou falando aqui vai ser um pouco abstrato, porque eles não têm contato ainda, e infelizmente o serviço não está disponível lá. Mas o cliente Spotify, a cada versão que ele sai, mais coisas que estão dentro dele são web. O cliente Spotify ele tem um Chromium ali dentro, então grande parte do que é mostrado são views HTML com JavaScript, essas coisas. Assim, tem muita coisa web que está sendo feita, que está substituindo o código nativo em C++, porque aí está facilitando muito a atualização das versões e tudo mais. Então, eu estou na parte que desenvolve as bibliotecas mais voltadas para o back-end da web,
que são reusadas por todos os projetos web dentro da empresa. E como é que é o ambiente aí trabalhar no Spotify? Cara, é um ambiente muito, muito bacana, assim, a empresa está num momento espetacular, então é muito motivador e está crescendo num ritmo espantoso, assim. Eu cheguei em janeiro, eu já sou considerado veterano. Porque o Spotify tem hoje mais de 600 empregados, espalhados por todos os escritórios que tem por aí, porque hoje o Spotify está presente em 15 países, 12 deles na Europa, Estados Unidos, e semana passada a gente abriu o serviço na Austrália e Nova Zelândia. Então, em todos esses países tem pessoas trabalhando, mas de desenvolvimento são cerca de 250 profissionais de desenvolvimento que estão situados aqui em Estocolmo, Gotemburgo, Nova York, e tem 5 ou 6 que estão em São Francisco, porque o Spotify tem uma ligação muito forte com o Facebook. Certo. Então esse pessoal está lá mais cuidando dessa parte da integração. Mas você não mencionou nenhum país na América do Sul? Não. Infelizmente o Spotify não está presente na América do Sul. É claro que, assim, eu falo por mim, não pela empresa, mas eu acho que tá no roadmap. Assim, eu acho que a presença que o Brasil tem hoje na internet não pode ser ignorada por nenhuma empresa que tem plano de ampliação global, né? Então eu acho que mais cedo ou mais tarde deve estar chegando por aí. Talvez, você acha que o motivo por que não tem, talvez, países, não tenha suporte para os países da América do Sul, tem alguma coisa relacionada com direitos autorais e toda essa área legal? Certamente. Porque, inclusive, esse foi o motivo que os Estados Unidos só pôde contar com o serviço a partir do ano passado. Né? Porque cada país, o Spotify passa por um processo de fazer acordo com as gravadoras, questões de copyright, etc. Então, inclusive é uma história curiosa que o Spotify em si, ele estava pronto quase 2 anos antes dele ser aberto ao público. Porque o pessoal tinha um software pronto, um sistema todo montado, mas as gravadoras não aceitavam isso como um possível concorrente que iria canibalizar o mercado. Então, é sempre as gravadoras são como grandes dinossauros, né? Eles ainda acreditam que o CD ainda pode ter uma chance e que se eles abrem para streaming vai terminar de matar o CD, etc. Mas isso é uma coisa que pouco a pouco está mudando esse conceito, porque, por exemplo, aqui na Suécia, que é o lugar onde o Spotify começou e certamente é onde tem a maior presença, a indústria fonográfica desde 2000 só vinha caindo. E ano passado subiu pela primeira vez e mais da metade do dinheiro arrecadado pela indústria fonográfica da Suécia se deve ao Spotify. Então é uma coisa que está mudando um pouco o perfil dessas empresas, mas que a cada novo mercado que você tenta entrar é uma grande barreira de convencer o pessoal, de negociar e conseguir chegar a isso. Então, cada país tem suas leis, tem essas dificuldades. Então, eu acho que um pouco da questão da América Latina e da América do Sul, no caso, também se deve a isso. Entendi. E hoje em dia, quem são os maiores adversários, assim? Quem é a competição? Cara, uma coisa curiosa, quando o pessoal pergunta e a gente diz ninguém acredita, é que o maior competidor do Spotify hoje é o YouTube. Pois é, tem muita gente que vai no YouTube para escutar música, né? Mas também outros serviços de streaming que são, assim, concorrentes mais diretos. No caso, o que tem a funcionalidade na sua rede é o Rdio, mas no caso dos Estados Unidos tem o Pandora, que é muito forte, mas o Pandora é um pouco diferente, né? O Pandora é mais um sistema de rádio que você não pode escolher tanto que você quer escutar. Isso, é uma coisa meio que aleatória, né? Então, assim, na verdade, cada país tem... Na Europa é engraçado, que sempre tem muito isso, os sites que estão voltados só para o país. Como que eu trabalhava na Espanha, no site de uma rede social, estava aberto só para a Espanha. Tem, por exemplo, o Deezer, que é também um site, um sistema de streaming de música que é muito forte na França e em nenhum outro lugar mais. Tem um da Noruega, que eu não estou lembrando o nome agora, não sei se é Mog ou algo assim. Então, assim, cada país às vezes tem o seu forte. Um que é muito forte também, mas que está sendo banido em alguns países porque tem conteúdo pirata, é o Groove Shark. Inclusive, na Alemanha, por exemplo, você não pode mais acessar o Groove Shark, porque o conteúdo que está ali ele não é licenciado, ele é pirata.
No caso do Spotify, todo o conteúdo é legal, é licenciado. E então me fala, a última vez que eu tentei brincar com o Spotify, eu sou um usuário de Linux, como é que está o suporte para o Linux hoje em dia? Essa é uma questão que o cliente Spotify, ele não pôde, para Linux, ele não pôde manter o mesmo ritmo do Windows e Mac, porque o Chromium para Linux não estava estável. Uhum. Então, mas na verdade a gente tem uma versão para Linux que não é como se fosse assim, não é oficialmente suportada, mas ela existe, é mantida por pessoas dentro da empresa, que tem a parte lá do que eu posso passar o link para o blog para você depois, que a gente mantém sim uma versão para Linux, mas ela está um pouco atrás da versão Windows e Mac. Saquei. Eu vou ter que então experimentar novamente, que como eu falei, eu tinha falado antes, né? Eu brinquei com o Spotify na época, logo quando ele saiu, ainda só estava na Suécia. E eu tinha um contato, um amigo aí, que ele acabou criando uma conta pra mim, eu usei, eu achei muito bacana. Cara, e eu tava olhando no seu blog, primeiro, duas coisas. Primeiro, uma, você criou um novo blog, mas você não importou os artigos, né? Os posts antigos. Isso é porque você quer manter um blog só em inglês agora? Isso. A ideia é que, como eu tenho já mais de 2 anos vivendo fora e tendo contato com desenvolvedores de tantos outros países, então, se eu quero compartilhar conteúdo, faz mais sentido eu seguir mantendo em inglês. Então, eu mantive em português no domínio old.feliperibeiro, e aí serve como arquivo, mas daqui para frente tentar postar de forma mais acessível a todo mundo. Tá legal. Então, ó, já tô vendo aqui, você criou ele em maio 22, então já tô cobrando já o próximo. Próximo. Bem, e a segunda coisa que eu reparei olhando no seu blog foi que muitas das coisas que você conversa no seu blog, né, eram sobre justamente vivendo fora do Brasil, parece assim, fazendo bastante análise assim das pessoas, das culturas. Como é que é morar? Como é que foi morar fora do Brasil logo quando você foi para Espanha? Na Espanha o impacto não é tão grande, né? Porque as pessoas ainda têm o sangue latino, né? Então, assim, a convivência não é tão difícil. Mas, o idioma também não. Assim, por mais que o pessoal lá não fale inglês, mas o espanhol está tão perto do português que o portunhol resolve. Porque na Espanha realmente ninguém fala inglês, mas se você está com português, você se vira. Pode crer. E, enfim, assim, no começo sempre é difícil, né? Você tá com uma realidade completamente nova, não conhece ninguém, assim, os primeiros meses, os 3 primeiros meses são sempre bastante difíceis, mas depois você faz amigos, você se entra no ritmo do trabalho e as coisas ficam mais fáceis. Tá, então a Espanha, né, eu tenho mais ou menos uma ideia. Eu já estive na Espanha e até mesmo o clima não é uma coisa tão diferente, talvez. Pois é. Agora, mas aí você de uma hora para outra você foi parar aí na Suécia. Como é que foi essa transição? Pois é, assim, em termos de clima a diferença é bem grande, né? E ainda mais aconteceu que eu cheguei aqui em janeiro, né? E antes de vir pra cá, eu fui pra Paraíba passar Natal com minha família, fui pra praia, um pouco de férias, e cheguei aqui em janeiro, a neve, e tinha dia de dar menos 18 graus. Então, foi um choque bem grande. Mas, assim, Estocolmo é um lugar fantástico, assim, eu costumo brincar com meus amigos, só não é o lugar perfeito por conta do preço da cerveja. Se a cerveja fosse barata, não tinha lugar melhor no mundo. Então, cara, você então. Estocolmo fica muito longe da divisa com a Dinamarca? Eu não sei. Mais ou menos, porque Estocolmo está mais pro lado do Mar Báltico, né, da costa do outro lado, e a Dinamarca está mais como seria pro sudoeste. Então, assim, não é longe, mas também não é do lado, assim. Gotemburgo está mais perto, Malmö está mais perto, são outras principais cidades da Suécia, mas não está longe, não. Eu pergunto pra você porque eu também já tive, eu estive na Dinamarca e eu conheci muitas pessoas da Suécia também quando eu estive por aí. E a impressão que eu tive é um pessoal super educado, Extremamente. né, uma cultura assim bem diferente. E eu não sei se você concorda comigo, mas a experiência que eu tive foi que eu fui dos Estados Unidos para aí, né? Então eu me esforcei bastante para tentar falar eu aprendi umas palavras em dinamarquês e tentei falar com eles e tal. Mas todo mundo, a maioria, não posso generalizar, a maioria das pessoas falavam inglês, sendo que muitos falavam fluentemente. Sim.
Sim, é uma coisa impressionante, assim. Aconteceu já situações engraçadas comigo, assim. Me surpreendeu. Um dia eu chamei o encanador para consertar o chuveiro aqui na minha casa, o cara falava inglês. O cara era bilíngue, o encanador. Outro dia eu passando na rua, e tinha umas crianças de 8, 9 anos vendendo biscoito para coisa da escola. Chegaram falando sueco comigo, eu pedi desculpa que eu não falava sueco, e a criança começou a falar inglês. E engraçado foi que tinha dois, aí um deles fez, oh, we want to sell some, e ele não sabia dizer biscoito em inglês, olhou pro coleguinha, a coleguinha, cookies, cookies, é. Então, assim, é uma coisa, porque a televisão aqui, grande maioria dos programas é em inglês, as escolas, muitas escolas dividem o tempo das crianças, metade do tempo é sueco, metade do tempo é inglês, então o pessoal tem um nível de inglês, assim, fantástico, todo mundo fala. Sim, o pessoal mais velho, às vezes não, senhora de idade, mas em geral, o motorista do ônibus, se eu pedir informação em inglês, ele vai saber ele responder, sabe? Pô, que massa. Massa mesmo. E a minha experiência também, quando foi muito, muito interessante. O pessoal bem culto. E É. um dia eu tenho que ir na Suécia, porque quando eu fui na Dinamarca, eu me apaixonei por lá, mas eu preciso conhecer a Finlândia, eu preciso conhecer a Suécia. Pois é, essa é a época, porque depois é complicado. Bem, com certeza deve ser bem mais frio do que aqui onde eu moro, porque né, a Suécia está bem mais para o norte ainda, mas e eu mudei mais para o sul dos Estados Unidos, justamente fugindo do frio. E uma coisa que eu vi, eu estava olhando no seu Twitter, eu vi que vocês tiveram alguma festa, alguma coisa, e parece que vocês montaram um barzinho aí, tiveram uns Pois é, DJs. inclusive se eu falar besteira é porque eu já vim do happy hour da empresa, então, aqui já, então já tomei umas cervejas, então se eu falar bobagem, o pessoal me desculpe. Aconteceu hoje que um pessoal, uns DJs famosos aqui da Suécia foram tocar lá no escritório hoje, e tinha cerveja e transmissão ao vivo pela internet, etc. Então, sempre rola essas coisas, assim. Artista, quando vem aqui tocar em Estocolmo, normalmente vai dar uma palhinha lá no escritório, é bem, bem interessante. Pô, que massa, cara. E o que a gente pode esperar da Spotify aí no futuro? Alguma coisa você pode compartilhar? Que eu possa compartilhar, não, mas tem muita novidade. Sim, a Spotify, hoje a gente é a líder do mercado, então, mas tem gente muito grande atrás da gente. A Apple quer pegar, o Google quer pegar, então a gente tem que estar sempre inovando para não. Porque se esses caras chegam a bater de frente com a gente não pode competir. Então a gente tem que manter a inovação sempre à frente. Então, não para, tem sempre saindo algo novo. Legal. Então, assim, tem muita coisa para esse ano que a gente espera que abrir mais ainda o espaço que tem na liderança para esses competidores fortes. Bacana. Bem, então para o pessoal que está escutando aí, infelizmente vocês não vão poder ainda experimentar o Spotify, mas quem sabe uma dessas surpresas que estão vindo por aí seja algum acesso aí para o Brasil. Eu espero que Pois é, sim. espero que sim. Eu também. Eu sou um militante lá de abrir no Brasil. Inclusive, eu sou o único brasileiro na empresa. Oh, legal, legal. Isso é bom saber. É. Legal mesmo. Bem, Felipe, então chegamos na hora agora do podcast, que é a hora que eu pergunto para você o seu top 5. E é só para poder saber um pouco sobre que tipo de música, que tipo de filme, que tipo de livro que moldou a sua criação, né, a sua infância e que levaram você a ser o que você é. Então, eu não vou nem perguntar por música, eu vou deixar a música por último, já que você trabalha na Spotify. Vou começar então por livro. O que você gosta de ler? Eu, ultimamente, tenho lido menos do que eu gostaria, mas mesmo assim eu gosto. Sou da minha vida, eu sempre li muito, então eu sei que é top 5, mas eu vou dizer 6 livros, porque Valeu. eu vou balancear 3 técnicos e 3 não técnicos. Então, começando por livros técnicos, eu acho que o melhor livro de programação que eu já li é o Programming Pearls, que é um clássico, assim, você olha a capa do livro, você não dá nada por ele, mas é um livro muito bom. Uhum. Não é Perl a linguagem, mas Programming Pearls de pérolas. Uhum. Outro livro que eu gostei muito, assim, minha formação, principalmente na faculdade, eu sempre gostei muito dessa parte de algoritmos, de análise e estudos de dados, então meus livros técnicos normalmente vão nessa linha. Eu não costumo comprar livros técnicos de linguagem, porque daqui a 6 meses eles não valem mais nada. Prefiro comprar livros de conceitos e de teorias e ideias, que isso, enquanto o computador trabalhar com uns e zeros, vai continuar sendo válido. Outro livro muito legal que eu acho é o The Algorithm Design Manual,
que também é nessa mesma linha de algoritmos. E é uma leitura, assim, acessível para quem está começando a se interessar por resolução de problemas e algoritmos. É um livro bastante bacana. E tem um livro que eu li recentemente, que eu recomendo muito para quem está começando a carreira na área de TI, que é o Being Geek, que é um livro que tem uma abordagem bem humorada da vida como profissional da área de software, que dá muitas dicas interessantes de carreira, de como é um processo de seleção de entrevista, as figuras, os personagens que você vai encontrar nessas entrevistas, assim, é bem interessante. E livros não técnicos, eu acho que meu livro favorito é o Guia do Mochileiro das Galáxias, principalmente o primeiro. Eu acho que o primeiro chegou no nível que os livros que vieram depois não tinham como acompanhar esse nível, então foi caindo. Então eu vou recomendar só o primeiro, porque para mim é o mais perfeito. E tem um livro que eu estou lendo atualmente, que eu estou curtindo muito, que se chama Starman, que é a história do Yuri Gagarin, que ano passado completou 50 anos do voo dele para o espaço, então lançaram uma edição especial desse livro, que eu acho que já tinha sido lançado antes, não tenho certeza. E eu estou lendo esse livro e eu estou curtindo muito. Sim, é para quem gosta não só para quem gosta desse lance de espaço, mas assim, eu acho que é uma coisa que marca muito, tanto a humanidade como a tecnologia em si, né? A corrida pelo espaço ajudou muito ao que a gente faz hoje de tecnologia. Pô, gostei, cara. Eu gostei. Todos os livros que você mencionou, eu não conheço eles. E com certeza eu vou colocar na minha lista. Porque, aliás, quando eu conversei com o seu irmão, ele recomendou alguns livros e eu comprei 2 deles, já tô lendo um até. Nesse atualmente eu tô lendo Hackers and Painters, mas eu comprei o Land of Lisp também, que eu achei muito bacana quando ele falou. Esse do Gagarin aí que você falou, eu vou ter que colocar na minha lista. Pois é, ele está disponível para o Kindle, então é bacana, estou lendo ele. E outro livro, assim, que eu gostei muito de ler, assim, que não tem nada a ver com tecnologia, não tem nada a ver com nada disso que eu falei, mas eu acho que é um clássico da literatura em língua portuguesa, que é um ensaio sobre a cegueira, do Saramago, que eu acho, de livro não técnico também, é um dos melhores que eu já li, que eu acho que é interessante colocar no meu top 6, no caso. Massa. E em termos de filmes de televisão? Eu também curto muito filme de vários tipos, então, assim, eu gosto muito de comédia bobona de Will Ferrell. Então, mas, assim, meu filme favorito de todos os tempos é o Forrest Gump. Eu acho que é um filme que atinge um nível de perfeição em drama, em comédia, em fatos históricos, então eu acho que é um filme muito interessante. Uhum. De Volta para o Futuro, né? Eu acho que é uma trilogia bacana. De filme mais moderno, eu vou falar o Inception, que também foi um filme que eu curti. E, como eu falei de comédia, a minha comédia favorita é o The Big Lebowski. esse eu adoro também. Eu adoro esse filme também, acho que eu já vi umas 10 vezes, pelo menos. Eu acho que para falar da minha infância, então eu vou falar um filme que eu gostava de assistir com meu pai, que é é um western que é O Bom, o Mal e o Feio, né? Como se chama, é o Três Homens em Conflito, eu acho. Isso é um com o Clint clássico. Eastwood. Então, assim, é um pouco da minha infância, que meu pai é um fã de western e eu assistia com ele. Massa. Aliás, eu tenho ele aqui, eu adoro esse filme também, é muito bom. Tá, e agora então, em termos de música? Música, minha banda favorita é o Pearl Jam, que mês que vem tá vindo pra Estocolmo, eu tô com o ingresso comprado já. Que massa. Eu curto muito Wolf Mother, que é uma banda que é nova, mas que lembra muito Led Zeppelin e outras bandas antigas. Também gosto do AC/DC, outra banda antiga, assim, como eu falei, eu gosto de muita coisa. É uma banda que eu gosto antiga, que era do tempo dos meus pais, é o Creedence Clearwater Revival. Uhum. E tem uma banda que eu tenho gostado muito, principalmente para escutar no trabalho, que é instrumental e que é muito bom assim, para você manter a concentração no que você está fazendo. Se chama Explosions in the Sky. Não, essa eu não conheço, não. Pois é, ela não é
popular, não, mas assim, eu acho fantástico quando eu tô. Aqueles dias que você não tá conseguindo se concentrar no seu código, você não tá conseguindo concentrar no que você tá fazendo, você coloca essa música, ela é tiro e queda. Vou ter que dar uma olhada. Cara, eu tenho então uma última pergunta para você, que você está conversando, justamente falando de música agora, me fez pensar nisso que é geralmente quando você trabalha para essas companhias novas, você tem muitos, como é que fala, que são os perks, né? Ou seja, aquelas coisinhas que eles fazem para você, aquelas Aham. coisinhas que te dão por estar lá, né, trabalhando. Quais são Sim. alguns dos perks que você tem aí? Tem uma coisa muito bacana que aconteceu é que eu fiz a indicação de uma pessoa que foi contratada, que vai começar segunda-feira, inclusive, e por eu ter feito isso, meu bônus é que a empresa vai pagar para mim e para minha esposa, no caso, para minha acompanhante, Aham. um, um show à minha escolha em qualquer lugar da Europa. Então eles pagam a viagem, o hotel e o ingresso do show. Que massa! Então eu Putz, ainda estou escolhendo para onde eu vou. muito massa isso, cara. Então não é esse show do Pearl Jam, não, né? Não, não, eu ainda estou procurando. Esse aqui eu já tinha comprado por minha conta porque não podia deixar passar. E vocês, música, vocês podem escutar música aí no escritório que faz parte da coleção ou não? Assim, sim, todo mundo usa o serviço. Uma curiosidade que todos os amigos que chegam e perguntam, você trabalha no Spotify, você tem como conseguir uma conta grátis para mim? Aí eu sempre, cara, nem a minha conta é grátis. Nem os funcionários têm a conta grátis, porque, assim, é uma filosofia que eles alegam aqui. Nós queremos fazer um produto que nós mesmos achamos que vale a pena pagar. Nem a gente tem a conta grátis, mas todo mundo escuta, tem as. Não sei se você lembra, no Spotify você tem as playlists, você pode compartilhar com as pessoas e todas as pessoas podem adicionar músicas. Então, tem a playlist da sexta-feira que toca nas caixas de som, nos outros dias cada um é no seu headphone, mas na sexta-feira normalmente tem as caixas de som que o pessoal coloca compartilha as playlists e todo mundo escuta. Mas assim, é claro que tem gente que não gosta de música também, mas para quem não gosta também, música no nosso caso são bits and bytes, então o cara vai trabalhar por isso. Muito massa, muito massa. Bom, então, pessoal, tá aí a entrevista com o meu novo amigo Felipe e espero que vocês tenham curtido bastante e eu espero também que o serviço do Spotify esteja disponível no Brasil em breve para que vocês possam experimentar. É uma coisa muito interessante o que eles oferecem e, por exemplo, uma coisa que eu notei comigo mesmo é que antes eu ficava guardando, fazendo backup de músicas e de vídeos e fotos e hoje em dia tudo que eu tenho nesses backups eu nem uso, porque eu estou sempre online, eu estou escutando música online, minhas fotos estão todas online, filmes eu assisto com serviços tipo Netflix, então eu espero que chegue logo ao Brasil, é uma coisa que é muito interessante. Pois é, eu também. E Felipe, poxa cara, muito obrigado mais uma vez pela sua oportunidade de conversar com você, eu sei que está um pouco tarde, nós estamos com 5, 6 horas de diferença entre os Estados Unidos e Stockholm aí, mas na Suécia, mas valeu, muito obrigado mesmo. De nada, foi um prazer. Fico à disposição, o pessoal que quiser entrar em contato. Estamos contratando, precisamos de mais brasileiros lá para fazer pressão para abrir no Brasil, então. Tá legal. Bem, eu não tenho planos de ir na Europa esse ano, não, mas se um dia eu for por aí, eu, sei lá, de repente eu te chamo aí pra me conhecer como é que é a base da Spotify. Claro, com certeza. É bem-vindo. Valeu. Então, pessoal, mais uma vez, o Felipe para vocês, vou deixar toda a informação no blog e, é claro, também vou deixar o meu wishlist para vocês comprar meu presente de aniversário, tá? Brincadeira. Então, um abraço para todo mundo e até mais. Até mais, abraço. Ain't gonna give you none. Come on!